Amém? Salve os irmãos na santa paz do Senhor Jesus. Tenho certeza que os irmãos estão felizes com o nosso Deus, estão alegres, porque o nosso Deus é Ele que tem nos sustentado, como a diaconisa falou nessa noite. Se não fosse a presença do nosso Deus, nós nem aqui estaríamos. É Ele que nos dá força, que renova a nossa alegria de servir Ele todas as manhãs, é Ele. E graças a Deus por isso que nós temos o Senhor conosco, amém? Agradeci a Deus por essa oportunidade. Falei, meu Deus, mas nós temos que andar preparados, né, irmão? Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 João. É interessante. Glória a Deus. Depois eu falo. Amém? Glória a Deus, aleluias. 1 João 3. Hoje nós estamos no culto de libertação. É claro que a palavra de Deus que é pregada domingo, é pregada terça, é pregada quinta, é pregada sábado. Toda a palavra é libertação para cada um de nós, amém? Não é porque hoje é culto de libertação que a palavra vai libertar só hoje, não. Todos os dias das nossas vidas essa palavra é libertação para cada um de nós, amém? 1 João 3, versículo 7, amém? Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do nosso Deus, Deus de poder, Deus de maravilhas, amém? Todos encontraram? Então vamos lá, a palavra do Senhor vai dizer assim: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Amém? Só até aqui por enquanto. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus rapidinho. Soberano e eterno Deus, Deus maravilhoso, Deus de poder, Deus de glórias. Papai, nessa noite, ó Deus de Israel, nós estamos aqui na Tua presença para aprender mais de Ti, da Tua palavra. Espírito Santo da verdade, Tu és aquele que sonda cada um de nós. Ó Senhor, nessa noite, fala conosco através da Tua palavra. É a Tua palavra que nos liberta, é a Tua palavra que nos santifica, é a Tua palavra que nos cura, é a Tua palavra, Papai, que nos dá vida e vida eterna. Senhor Jesus, nessa noite, fala aos nossos corações, Senhor. E nessa noite, no culto de libertação, nos liberta, Papai. Toca, Senhor, no íntimo da nossa alma, do nosso coração. Meu Deus, visita, Pai, as nossas vestes espirituais, Senhor. E nessa noite, Papai, através da Tua palavra, nos liberta em nome de Jesus. Amém? Glória seja dada ao nome do nosso Deus. Essa é uma palavra forte, né? Uma palavra poderosa. Toda a palavra do nosso Deus é poderosa. Eu quero aqui, em nome de Jesus, cumprimentar os irmãos do canal, que o Senhor possa abençoar cada um, né, que tem assistido às pregações desse canal, que a presença do nosso Deus esteja na sua casa, no seu lar, te abençoando cada dia mais. Nessa noite, irmãos, o Senhor colocou essa palavra ao meu coração, porque nós, tem uma outra passagem que João, ele vai falar, filhinhos, esta é a última hora. E nós estamos vivendo um tempo onde estamos vendo, através de tantas manifestações, né, ao nosso redor, que esta hora está mais próxima do que nunca. A hora onde o Senhor Jesus ele virá para arrebatar a igreja. E muitas vezes nós escutamos pregações que fala do arrebatamento da igreja, né? Fala de bênçãos,
fala de tantas coisas. E muitas vezes a gente não prega, não fala a respeito do destino da nossa alma. É como a Clarice trouxe essa palavra nessa noite, e ali quando a Clarice trouxe essa palavra, o Senhor já confirmou. Na verdade, irmã Clarice, diaconisa Clarice, eu estava ali em casa e Deus tocou no meu coração essa palavra, e aí me veio a lembrança de nós duas descendo ali do ônibus, e você falando aquela palavra que você falou ali antes do seu filho parar o carro. Você parece que foi só para você falar aquilo, né? E a diaconisa nós ali descendo o ônibus, e ela falando que nós temos que vigiar muito, porque essa luta, esse sofrimento que nós passamos aqui, nós temos que ter cuidado, né? Para que quando a gente morrer, a gente não continue sofrendo. A gente falando como é triste a gente sofrer tanto aqui e depois que morrer ainda continuar sofrendo. Então hoje, irmãos, a igreja, ela precisa ter essa certeza de que se nós não formos para o céu, o nosso destino é o inferno. Então é a certeza que a igreja tem que ter. É como a diaconisa trouxe essa palavra nessa noite, do caminho estreito, da porta estreita e da porta larga. É sim, sim e não, não. Né? E eu cheguei em casa ali e eu falei, meu Deus, né, me dá uma palavra, porque tem dia, né, que a gente faz um estudo, né, e a gente não é chamado, né, e não é o dia da gente, que Deus escolhe, né, e o dia que a gente chega, né, ali a gente não preparou, às vezes a gente pensa que a gente, né, ali não fez aquele esboço, não fez aquele, né, mas é esse dia que o Senhor vai lá e dá uma palavra para nós, né. Então nessa noite o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Eu quero dizer para mim e para você, que os irmãos louvou aqui nessa noite. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário. Ele pagou um preço muito alto por mim e por você. A Bíblia diz que não foi por dinheiro, não foi por ouro, não foi com prata, mas foi o seu próprio sangue que o Senhor Jesus derramou naquela cruz do Calvário para pagar, para poder nos resgatar, para poder nos remir dos nossos pecados. Então, tem muitos de nós, às vezes, dentro da igreja, e a gente pensa que, já recebi a graça, então vou fazer de qualquer jeito, vou andar de qualquer maneira, e não é assim. Porque aquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário, ele vai ser cobrado. Ele vai ser cobrado daqueles que o Senhor derramou a sua graça para poder conhecer da tua palavra, para poder saber como tem que andar, para saber como tem que se comportar, para saber andar em santificação, em separação. Aí muitos pensam, já a graça já me alcançou, tá tudo certo. E não é bem assim. Há um preço a ser pago. Jesus pagou um alto preço ali, seu próprio sangue. Mas há um preço a ser pago por cada um de nós, para a gente poder passar pelaquela porta estreita, aonde a palavra do Senhor vai dizer que o caminho é estreito. Há um preço a ser pago para a gente caminhar por esses caminhos, por esse caminho, e passar por essa porta. Então, aqui nessa palavra, João, ele vai estar falando sobre a diferença daqueles que é filho de Deus e daqueles que é filho do diabo. Então eu e você, nós somos resgatados para ser o quê? Filhos de Deus. A palavra do Senhor diz que outrora nós éramos inimigos de Deus, afastados de Deus por causa do quê? Do pecado. Mas o Senhor Jesus, o próprio Deus, nos amou com um amor tão grande que entregou o seu único filho para morrer naquela cruz por cada um de nós, para nos trazer de volta para Ele, porque a palavra do Senhor diz que agora nós não somos mais órfãos, mas nós temos um Pai. E então Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, né? Para que eu e você, nós tivéssemos direito a essa herança.
E aqui João ele vai falar os filhos de Deus e os filhos do maligno. Filhinhos, não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, se o Senhor Jesus ele se manifestou, como foi profetizado, ele veio, cumpriu o seu chamado aqui na terra, morreu na cruz do Calvário para desfazer todas as obras do inferno. Ou seja, o Senhor Jesus, ele tem poder sobre o céu, ele tem poder sobre o inferno, ele tem poder sobre a terra, ele tem poder sobre tudo. A Bíblia diz que os principados, as potestades, os anjos, todos estão debaixo da tua poderosa mão. Então o Senhor Jesus, ele se manifesta para desfazer as obras do diabo. E aí eu faço uma pergunta para mim e para você nessa noite. Se eu e você, nós somos alcançados por essa graça, por esse amor, por essa misericórdia, nós vamos continuar pecando? Nós vamos continuar fazendo aquilo que não agrada ao nosso Deus? Nós vamos continuar, como diz a palavra do Senhor, querendo voltar lá para o lamaçal? E ele diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Ou seja, o diabo ele é rebelde, ele é desobediente. Ou seja, quem pratica todas essas coisas... Irmãos, isso aqui é tão sério que quando eu estava lendo ali em casa, eu falei, meu Deus, como é sério. Quantos estão dentro da casa de Deus, dizendo que estão servindo a Deus, dizendo que é filho de Deus, mas está praticando o pecado, está fazendo tudo aquilo que desagrada a Deus e diz que é filho de Deus. E aqui tá, a Bíblia declara, é o Senhor que está falando aqui na palavra. João está aqui cheio do Espírito Santo, ele está dizendo: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. E o 9 vai dizer assim, ó: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Qual é essa divina semente? A palavra. Porque a palavra do Senhor, ela que nos direciona, é ela que nos direciona, nos leva a não praticar o pecado. Por quê? Porque tudo que você vai fazer está escrito aqui na palavra do Senhor. Se você for matar alguém, está escrito: não matarás. Se você for roubar alguém, está escrito: não roubarás. Se você vive mentindo por aí, o que a palavra do Senhor diz? Que quem mente não é filho de Deus. Quem é o pai da mentira? O diabo. Então, irmãos, eu e você, nós temos essa, em nome de Jesus, ordenança da parte de Deus, de nós andarmos na retidão, fazendo aquilo que agrada ao nosso Deus. E ele fala assim: ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, irmãos, é muito forte. Olha, se nós formos para a palavra do Senhor, a palavra de Deus, ela é muito forte e poderosa. Quantos de nós, muitas vezes, pecar? Todos nós pecamos todos os dias. Nós já nascemos no pecado, como Davi, né, ele fala em os Salmos. Nós já nascemos no pecado. Todos os dias nós pecamos. Mas permanecer no pecado, isso é idiotice. Isso é perder a salvação. Isso é estar caminhando, estar caminhando em passos largos para um abismo, para o inferno. Então, esses últimos dias eu tenho visto Deus, assim, Ele falar de uma forma tão poderosa com a igreja, de alertar a igreja, de chamar a atenção da igreja, para nós nos examinarmos.
O que nós estamos fazendo? Qual é a prática que nós estamos fazendo que tem nos afastado de Deus e tem nos levado a meditar nessa palavra que João fala conosco nessa noite, que aquele que vive praticando o pecado de maneira alguma, ele pode ser chamado filho de Deus. E ele fala assim: nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. E o 11 vai dizer assim: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de do seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Amém? Então aqui a gente já vai ver essa diferença em Caim e Abel. Abel era um homem temente a Deus, né? Nós podemos dizer aqui que ele se afastava do mal, ele estava ali lutando para fazer a vontade de Deus, um coração sincero na presença de Deus, ofereceu o que de melhor ele tinha para Deus. Mas Caim, olha para você ver como é séria essa palavra. Não segundo Caim, que era do maligno. E o que é que nós lemos? Que aquele que vive na prática do pecado não é filho de Deus, mas é filho de quem? Do maligno. Agora nós vamos aqui meditar na vida de Caim. Caim era obediente? Não. Caim, ele era um homem desobediente, ele era um homem incrédulo. Ele era um homem, assim como a palavra do Senhor está falando, que ele era do maligno, ele tinha um coração mau. Ele praticava maldade, ele era injusto. Então será que nós hoje, eu quero trazer essa palavra para nós, meditar na casa do Senhor. Todos aqui que se perguntar, nós vamos responder: eu sou filho de Deus. Assim como o mundo, eu acho interessante que o mundo, as pessoas lá do mundo que não confessaram Jesus, não aceitou Jesus, se você perguntar para elas, elas dizem que é filha de Deus. E um dia eu fui falar isso para uma pessoa e ela apelou comigo porque diz que todos são filhos de Deus. Não. Nós que lemos Bíblia, nós vamos aprender na palavra, que a palavra do Senhor diz que todas as pessoas são o quê? Criatura de Deus. Deus criou todos, mas só são chamados de filhos de Deus aqueles que confessam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E o mundo aí fora, muitas pessoas que você vai conversar, diz que são que também é filho de Deus. Não, a Bíblia não fala isso. Então isso é muito sério para nós que estamos dentro da casa de Deus, na presença do Senhor. O Senhor nos chamou para a gente ser santo, para a gente ser irrepreensíveis. A Bíblia diz que nós temos que guardar o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, irrepreensíveis na presença de Deus. Então o Senhor, Ele não quer, o Senhor quer só o meu coração. Não, o Senhor, Ele quer eu por completo. É igual a Clarice falou nessa noite. De que adianta eu falar: eu sou serva de Deus, eu sou filha de Deus, mas chegar aqui de qualquer jeito na casa do Senhor, fazendo a obra de qualquer jeito, me comportando de qualquer jeito? Que filho é esse? Que servo é esse? Então eu e você, irmãos, foi um alto preço pago ali na cruz do Calvário. E se eu e você, a gente não andar de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com o que nos é ministrado, o preço que vai ser pago, vai ser cobrado de nós, vai ser um preço muito alto mesmo. Esses dias eu estava fazendo um estudo sobre o inferno. E ali no estudo, né, ali muitos estudiosos, né, vai falar que o inferno é a sepultura, para onde nós vamos. Mas lá em Apocalipse vai dizer que quando Jesus, ele no trono branco,
no dia do juízo, ele julgar todos os povos da terra, ali vai falar que aqueles que foram salvos, né, vai ir para o lado direito, que a Bíblia diz. Mas aqueles que não forem, vai ser lançado. Aqueles que for para o inferno, naquele dia, vai ser lançado no lago de fogo. O inferno, o falso profeta, a besta, o anticristo, todos vão ser lançados no lago de fogo. Então, tem muita gente na presença de Deus achando que o inferno é uma brincadeira. O inferno não é real, mas o inferno, ele é real. Eu quero dizer para mim e para você nessa noite, não vamos brincar na presença de Deus. Não vamos achar que o Senhor, ele não está vendo tudo que nós estamos fazendo. Não vamos achar que porque nós somos separados, nós somos escolhidos pelo Senhor, nós não temos que prestar conta. O que Salomão, ele vai dizer lá em Eclesiastes 12. Os irmãos quiserem abrir, pode abrir aí para poder. Eu nem marquei aqui, mas o Senhor me trouxe aqui. 12, 13 diz assim, ó: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Olha o 14: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer que sejam boas, quer que sejam más. Então, é muito sério. É muito sério, por isso que eu falo de mim, dessa batalha, dessa luta, que eu falo, meu Deus, que guerra é essa para mim te servir? Porque eu sei que não é de qualquer jeito. Uma vez que nós levantamos a mão e nós confessamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa alma, é sério, irmãos, não é de qualquer jeito. Só que é como o pastor Roberto, ele prega e ele fala, muitos quer o Senhor Jesus só como Salvador. Não quer o Senhor Jesus como Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor, nós temos que obedecer. Nós temos que andar em obediência. Não adianta nada eu chegar aqui e falar, dar a minha palavra para a pastora Edith, eu vou fazer isso, e eu não fazer. Eu não estou mentindo para ela. Eu não estou enganando, não é ela. Eu estou enganando o próprio Deus. Porque a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que por causa, é através da nossa palavra, é através da palavra que nós vamos ser julgados. É pelo que sai da nossa boca. Então nós temos que ter muito cuidado. Então nessa noite eu quero deixar essa palavra para nós. Que uma vez que nós somos resgatados, irmãos, eu sinto uma alegria muito grande, porque eu sempre digo isso aqui na igreja, irmãos, nós somos privilegiados. Quantos acham que privilégio é ter um cargo grande numa empresa? Quantos acham que ter privilégio é estar lá diante do presidente? Quantos acham que ter privilégio é estar aqui no altar? É também. Mas o maior privilégio, irmãos, que eu e você, nós temos, é de nós ter sido resgatado. A graça do Senhor ter sido derramada sobre cada um de nós. É o Senhor olhar para este mundo tão grande, onde há centenas de milhões de pessoas, e Ele olhar para cada um de nós e falar, esse aqui eu resgato do lamaçal. Esse aqui eu dou o direito a ele de entrar pela porta estreita, de assentar na minha mesa e participar da ceia comigo. Irmão, esse é o maior privilégio, é a nossa maior alegria, é poder olhar e saber que nós somos escolhidos para poder estar do lado do Senhor Jesus. Porque assim como a missionária leu aqui no início,
como que o nosso Senhor Jesus é. E a Bíblia diz que assim como Ele é, nós o veremos. Olha, irmãos, que tremendo. Mas não é de qualquer jeito que nós vamos ver, não. Não é de qualquer jeito. Então, por isso que nessas últimas horas, nesses últimos dias, irmãos, vamos nos santificar mais na presença do Senhor. Vamos nos separar mais na presença do Senhor. Vamos buscar mais o Senhor com mais intensidade, com mais amor. Vamos nos achegar mais na presença do nosso Pai. Porque os dias estão abreviados. Eu levanto na segunda-feira, quando eu dou por mim, já é sexta-feira. Eu falo, meu Deus, como os dias estão passando rápido. E cada dia que passa, cada dia que vai chegando, mais se aproxima o fim. E sabe, irmãos, o que nós, igreja do Senhor, nós somos mais acomodados? Porque nós ficamos só pensando que o Senhor Jesus vai vir só no arrebatamento para nos buscar. Mas eu fico pensando, meu Deus, hoje a gente vê a morte hoje, parece que ela está, né? Hoje parece que o Senhor tá ceifando mais do que uns anos atrás, não sei, né? Se é a impressão minha. Mas quantas pessoas têm descido à sepultura? Então nós temos que estar preparados, não é? O arrebatamento. Não, o Senhor Jesus voltar hoje para mim, o Senhor Jesus me levou. E onde nós vamos passar a nossa eternidade? Então é muito sério. Nós não podemos andar por aí vacilantes na presença de Deus. Nós não podemos andar por aí, né, no sono da negligência. Nós temos que despertar. Eu fico pensando quando Davi, né, é o salmo que a pastora gosta muito, que ela salmo, ele fala, o que darei ao Senhor, o que nós podemos dar ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Não pelos bens materiais, não pela saúde, não, mas pela salvação. O que nós podemos dar em troca para o nosso Deus? Você já parou para pensar? O que nós podemos dar em troca para o nosso Deus? Embora nenhum ser humano vai poder recompensar o Senhor pelo que Ele fez. Mas o que nós podemos fazer? Você já parou para pensar? Né? Se eu sou feliz, se eu sou alegre, se eu sou grata ao Senhor por Ele ter me alcançado, porque eu falo isso de mim, irmãos, porque eu sei de onde Deus me tirou. Porque se eu estivesse lá, eu já tinha morrido e tinha perdido minha salvação. Então eu sei de onde Ele me tirou. E o que mais me entristece, né, quando os irmãos veem eu falando aqui, eu choro, né? O que mais me entristece às vezes é justamente isso. Do que eu posso fazer e eu não poder fazer para agradecer ao meu Deus pelo que Ele tem feito por mim. Então, o que nós fazemos na presença de Deus é pouco. Em comparação com aquilo que Ele fez por cada um de nós. E muitas vezes a gente põe tanta dificuldade para servir ao nosso Deus. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado. Eu sempre falo isso para Deus nas minhas orações. E nós que estamos aqui, olha a quantidade, irmãos, das pessoas que estão aqui. E hoje tem muito. Hoje tem bastante, né, pastora? E eu fico pensando que quantas coisas nós coloca, empecilho a gente coloca para não servir ao Deus, para não fazer a obra de Deus. Quantas coisas nós colocamos na frente do nosso Deus, comparado com aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário.
Então a gente não faz nada. A gente não faz nada. A Bíblia diz que nada do que a gente faz chega diante de Deus como maravilhoso. Sabe por quê? Porque Ele sabe tudo. Ele conhece tudo. Então o que nós temos que fazer é nos esforçar para poder fazer a vontade do nosso Deus. Se eu e você, essa palavra que eu quero deixar para nós nessa noite, se eu e você temos um coração grato pelo sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, por nós termos sido agraciados por algo que nós nem merecia, que nós possamos demonstrar essa gratidão ao Senhor através das nossas atitudes a partir de hoje. Porque a Bíblia, e é uma coisa que eu ia falar, que eu sempre oro, e eu falo para Deus: Senhor, a Tua palavra diz que nos últimos dias, muitos iam abandonar a fé, muitos iam Te abandonar, muitos iam se afastar do Senhor, e nós estamos vivendo este dia, mas eu Te peço, não permita que isso aconteça na minha vida. Porque, irmãos, a Bíblia, ela tem que se cumprir. Agora, eu e você, nós temos que ter essa vigilância para a gente não estar no meio dessas pessoas que a Bíblia diz que vai se afastar. Porque a escolha é minha e sua. É nós que escolhemos. Todo dia eu escolho se eu quero permanecer na presença de Deus ou não. Todo dia eu escolho se eu quero me afastar de tal prática que não agrada a Deus ou não. Eu que escolho. A escolha não é da pastora, a escolha não é do Senhor, a escolha é minha. É eu que escolho. Eu quero ser melhor na presença de Deus. O que eu preciso deixar para poder mostrar minha gratidão ao meu Deus? Então, irmãos, quando a gente insiste na desobediência, quando a gente insiste no pecado, quando a gente insiste no erro, sabe o que nós estamos falando? Nós estamos dizendo: ó Senhor Jesus, olha, aquele sacrifício que o Senhor fez por mim na cruz, para mim não vale nada. E que tristeza que o Senhor Jesus, Ele sente. A tristeza do Espírito Santo. Então, nesses últimos dias, irmãos, é como a gente estava comentando aqui hoje. As igrejas que têm pregado a mentira, tá aí, ó, lotado. Mas as igrejas que têm pregado a palavra do Senhor, tá vazia. E eu e você não podemos fazer parte daqueles que estão abandonando o Senhor por causa da verdade. Nós não podemos fazer parte desse grupo que se agrada com a mentira, que quer se saciar da mentira, porque Jesus nos chamou para fazer a diferença. Então, nessa noite, eu quero deixar essa palavra para nós, que assim como o João, né, ele estava ali alertando, ele estava ali falando, que eu e você, nós viemos ter muito cuidado. Porque a Bíblia diz, Pedro diz que bem-aventurado é aqueles que não viu e creu. Porque o diabo, ele conhece Jesus. Ele conhece o céu, ele conhece o Senhor, ele conhece. A Bíblia diz que ele crê e estremece. Mas o que é que ele faz? Não obedece. Olha para você ver. Se o Senhor está falando isso do diabo, imagina de nós. Se a gente não obedecer, se a gente andar em desobediência. Então é muito sério, irmãos, a palavra do Senhor. E tudo isso, é como eu li lá em Eclesiastes, tudo isso aqui vai ser cobrado um dia de nós. Então que eu e você, nós possamos, em nome de Jesus, ter sabedoria. E assim como a diaconisa falou nessa noite, por mais que venha dificuldade, por mais que venha provações, que nós possamos perseverar nesse caminho estreito. Porque no caminho estreito o Senhor vai estar conosco, mas no caminho largo, sabe quem vai estar lá?
diabo que vai andar com aquele que andar no caminho largo. Não é Jesus, não é Espírito Santo. Aquele que está no caminho estreito, o Senhor o quê? Dá ordem a teus anjos a respeito dele. Mas aquele que está no caminho largo, o Senhor deixa. Então nós temos que vigiar. E para terminar, eu quero deixar aqui em Provérbios 15, versículo 24. Eu amo essa palavra aqui demais, irmãos. Provérbios 15, 24. Se você quiser marcar na sua Bíblia, marque essa palavra para você meditar depois. Provérbios 15, 24 vai dizer assim, ó: para o sábio há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Olha que palavra poderosa. Para o sábio há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Então, eu e você, se eu e você nós somos sábios, nós vamos continuar perseverando em obediência, em temor, em retidão, com compromisso, fidelidade na presença do nosso Deus, porque o Senhor nos chamou para sermos sábios, porque nós sabemos que a vida eterna é lá em cima. É lá que nós vamos morar com Ele. Agora para um insensato, para aquele que não é obediente, para aquele que vive uma vida de qualquer jeito, é lá embaixo, que é onde fica o inferno. É isso que a palavra está dizendo aqui, ó. Para o sábio há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Então, quero terminar com essa palavra para mim e para você, para a gente meditar de que uma vez que nós levantamos a nossa mão e nós aceitamos o Senhor Jesus, não pode ser de qualquer jeito, não pode ser do nosso jeito, pode ser quem quer que seja, não pode ser do nosso jeito, é do jeito do Senhor ou, infelizmente, nós não vamos ver Ele como Ele é. Amém? Então quero deixar essa palavra para nós nesta noite, em nome do Senhor Jesus.